Irmãos, a paz do Senhor então, para você que é aluno online aí, a paz do Senhor também. Estamos começando uma matéria nova, liderança cristã. Você que quiser estudar conosco ao vivo, deixa uma mensagem para a gente que a gente vai entrar em contato. Se você quiser estudar com a gente de forma online, você também deixa o seu contato aí. Nós enviamos o material pelo correio para você e você assiste toda segunda-feira a aula ao vivo, ou você assiste a gravação depois pelo Facebook ou pelo YouTube. Amém? Pessoal, vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 13. Irmão Edinaldo, você faz um favor para mim? Pega aquele relógio lá que eu esqueci de novo, senão eu esqueço da hora. Carta aos Romanos, capítulo 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá. Tá todo mundo com ele abertinho, bonitinho aí? Alcides, lê pra gente então esse texto aí. Versículo 1. Primeira coisa, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Potestade é a mesma coisa que poderes, autoridade. Geralmente ela é usada para poderes celestiais, mas no caso da Almeida Revista Corrigida que ele tem, que deve ser a de 2009 ou 2007, ela ainda traz como potestade, tá? Mas é autoridade, governantes, poderio. Quando falar de poderio, pessoal, qualquer liderança de qualquer área. Existe liderança na igreja, existe liderança secular, existe liderança no emprego. Em todos os lugares estamos rodeados de liderança. Então aqui ele está dizendo que qualquer liderança merece o respeito e a obediência no Senhor. Amém, pessoal? No Senhor. Fora do Senhor também não dá. Versículo 2, irmão. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Olha só, quem resiste à autoridade superior, irmão Regis, está resistindo a Deus. E quem está resistindo a Deus trará sobre si mesmo condenação. Essa condenação aqui, ela é discutida, tá? Para alguns, trata-se da condenação eterna. Só que a condenação eterna, ela só vem quando negamos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Nesse caso aqui, condenação é no sentido de provações que acarretarão na sua vida e na minha vida por nós sermos rebeldes contra a autoridade superior. Porque quando você não obedece a uma autoridade, esse pecado ele é sinônimo de pecado de feitiçaria. A rebeldia na Bíblia é igual feitiçaria. Por isso que o apóstolo Paulo aqui está pegando tão pesado nessa questão. Vocês entenderam, gente? Então tá bom, versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela. Você viu? Se você fizer o bem para aquele do qual você está subordinado, você vai receber louvor. E aí, essa condenação do versículo 2, que eu falei que não é condenação eterna, mas é provações que virá sobre sua vida, o próprio Paulo está mostrando no versículo 4. O que ele diz no 4 aí, irmão? Porque ela é ministra de Deus para o teu bem, mas se fizer o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem mal. Você viu? Então a autoridade na nossa rebeldia, na nossa desobediência, está sendo usada como um ministro de Deus, e Deus vai usá-lo para nos punir. Vocês lembram da matéria passada? Quem fez sobre a matéria de teontologia, ou a doutrina de Deus propriamente dita? Deus usava, irmão Orlando, os povos vizinhos para castigar Israel, como uma forma de Deus punir seu povo. Aí veio o cativeiro de Babilônia, aí veio o cativeiro da Síria, aí veio o cativeiro da Grécia, Medo-Persa, aí veio a cobrança da parte de Deus com eles através de Roma, e até hoje.
Estamos vivendo o tempo dos gentios, onde Israel está disperso pelas nações, e aonde ele está, não tem posse de toda a terra, até se cumprir o tempo dos gentios. Quando é que se cumpre o tempo dos gentios? Quando terminar a era da igreja, a igreja for arrebatada, e Deus voltar a tratar com Israel, através da 70ª semana de Daniel. Mas irmão, o que é a tal da 70ª semana de Daniel? Procura no Facebook e no YouTube, que eu tenho 2 aulas, uma pregando num congresso de escola bíblica, e outra pregando numa aula online, que eu trago sobre a 70ª semana de Daniel. Tá lá. Pastor Neverton, paz do Senhor. Pessoal, beleza até aqui? Tá tudo certo? Irmão Orlando, alguma dúvida? Irmão Rogério, alguma dúvida? Tá tudo bem então, gente? Toda a autoridade foi Deus quem colocou. Pastor, leva um livro para ele, para mim, por favor. Tranquilo até aqui, pessoal? Então tá. Irmão Neverton, tá o livro. Ih, tá lá em cima. E tá o livro também. Pessoal, tá tranquilo então? Voltando ao que eu estava dizendo, então, essa matéria que nós vamos estudar nessas 5 aulas que virão, tanto ao vivo quanto complemento no YouTube e Facebook, tratará sobre a liderança cristã e liderança não cristã, porque tudo é baseado na liderança. Tudo bem? Se você abrir teu livro aí, lá na primeira página, a gente vai aprender o que é conceito e definição de liderança. A primeira coisa, para mim aprender sobre liderança, eu tenho que entender o conceito de liderança. Ou não é? Depois, as qualidades físicas, psicológica, intelectual que o líder precisa ter. Tudo isso daqui faz parte da liderança. Você não vai ser levantado como líder se você não for capacitado para tal cargo. Vocês entenderam, gente? Oi. O que foi? Portanto, é necessário que ele esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por quê? Você não serve a Deus? A Bíblia diz que se você não obedece a Deus, se você não obedece o homem que você não vê, como é que você vai obedecer a Deus que você não vê? Se você não obedece o homem que você vê, como é que você vai obedecer a Deus que você não vê? Não é? É Tiago que falou isso. Se você olhar a carta de Tiago, pessoal, eu não sei se é porque ele era irmão de Jesus, mas ele estufava o peito e ele descia a lenha mesmo. Você pode ler a carta de Tiago lá, é só paulada. Os comentaristas chamam de Tiago o Provérbios do Novo Testamento. Engraçado, irmão Regis, que você não vai ver essas caixinhas de promessa com provérbios. Engraçado, né, irmã Sônia? Por que não tem provérbios lá? Porque é só porretada. Se o livro de Salmo ensina a gente como adorar a Deus, o livro de Provérbios ensina a gente a como lidar com o próximo. E o livro de Tiago é comparado ao Provérbios do Novo Testamento. Amém, pessoal? Depois disso, qualidade social. Como é que você vai ser líder se seu nome está sujo no SPC? Nem suas contas você paga. Vamos tratar. É o líder. Não quer ser líder? Segura aí. Qualidade moral. Como é que você quer ser líder? Se nem a nossa casa a gente governa, como é que vai liderar a igreja de Deus? O que nós vamos aprender depois? A arte e a ordem de obedecer e ser líder. Liderar é uma arte. Obedecer à liderança também é uma arte. Você vai perceber que no curso da história, ainda mais da Bíblia, existem mais liderados do que líder. E todo liderado, ele pode ser um pequeno líder no seu grupo, líder do bem. Não tem líder do mal? O que faz panelinha? O que faz rebelião?
Igual Satanás que rebeliou e levou a terça parte com ele, né? Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10, Apocalipse 12 e outras passagens mais. Mas tem o líder do bem. Qual que é o liderado do bem? Ó, se o nosso líder está dizendo, vamos olhar aqui, ó, ele tem razão, por isso e por isso. Então o liderado, ele pode ser um pequeno líder em meio ao povo que ele está. Nós vamos ver que Davi, antes de ser um grande líder, ele foi um liderado que liderava para ajudar o líder. Vocês entenderam? O liderado, ele liderava no grupo para ajudar seu líder. Qual foi a recompensa? Virou rei de todo Israel. Depois, condições essenciais para mandar. Tem algumas condições que, se você não tiver, você não vai ser respeitado. Quem é ele para mandar se ele não fez, ou se ele não faz, ou se ele não dá o exemplo? Então, pessoal, um líder que ele não trabalha junto, a tendência é ele ficar sozinho. E é o que mais tem, gente. O que acontece? A pessoa, ela não é uma boa liderada. Aí, por algum problema ela sai, agora eu vou abrir a minha igreja. Sabe o que acontece? Fica sempre minguadinho. Por quê? Porque ela está se esquecendo que ele foi um mau liderado. Ele não respeitava os líderes dele. Como é que agora ele quer ser líder? E aí não adianta ter discurso bonito. Deus está vendo tudo e o seu depósito está lá. Vai sofrer. Está aqui, irmão Orlando. Ele é líder dos obreiros, lá do Ministério de Madureira. Agora, os liderados dele vai depender de como ele foi quando ele era liderado. Vocês estão entendendo como funciona? Eu vou usar um exemplo aqui. Eu sei que o ministério de vocês tem aquela exigência. Toda quarta-feira o obreiro ele tem que estar na sede, não é? Porque é uma ordem ministerial. Aí simplesmente eu não vou. Aí quando eu viro pastor de igreja, quem não vai porque trabalha, tem seus motivos, não estou entrando nos pormenores, tá? Quando eu for o líder da igreja, vocês têm que vir para o culto de ensino, mas eu não ia quando eu era liderado, né? Então Deus está vendo tudo isso. O que acontece, pessoal? Essa matéria, ela serve para despertar a gente a ser liderados que honram o nosso líder. Amém, pessoal? Não sei aqui, alguns eu sei quem é o seu líder. Você precisa respeitar. Líder vai desde o professor da escola bíblica até a irmã do círculo de oração, o regente do louvor, o líder dos obreiros, os copastores, os obreiros, os oficiais da igreja, que são os obreiros. Todos eles têm algum grau de liderança e nós precisamos respeitar a todos eles para termos o direito de sermos respeitados. Amém, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Está tranquilo até aqui? Pode falar, irmão. Mas e se o líder ele estiver fora da vontade de Deus? Aí, fazendo coisas que está desagradando a Deus e você está vendo. Interessante pergunta. E se o líder estiver fora da vontade de Deus? Oi, irmão? Não entendi. Exato. Junta-se uma comissão e resolve o problema que tem que ser resolvido. Mas e se ele é pé duro e não abre mão? Deixa ele sozinho. Deixa ele sozinho. Deixa sozinho. Deus vai tratar com ele. Você entendeu? Porque assim, no nosso livro vai tratar sobre isso. O verdadeiro líder é o que se permite ser liderado por aqueles que ele lidera. O que significa, irmão Rogério? Permitir ser liderado por aqueles que você lidera. É você acatar a posição que eles têm e ouvir o que eles têm a dizer. E muitas vezes dar um passo atrás com humildade e acatar, porque às vezes eles estão com a razão. Não foi o Salomão que falou que nos muitos conselhos há sabedoria? Peraí, está todo mundo falando que você está errado. E por que você acha que você está certo? Poxa, né? A época que eu pastoreava a igreja, algumas igrejas eu dirigi já. Essa que eu estava dirigindo não deu tempo de fazer isso,
porque faz só 6 meses e eu já fui deposto do cargo. O pastor já voltou, o presidente já voltou para ficar como líder da igreja. E está tudo bem, não tem problema. Ele é o pastor da igreja, o presidente, ele é o que manda mais. E está tudo certo quanto isso, não tem problema. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu fazia sempre uma enquetezinha, o que eu preciso melhorar. Você não precisa pôr o nome não. Coloca aí 3 qualidades do pastor da igreja e 3 defeitos. O pessoal fazia aquela caixinha, tudo mais, e eu levava, fazia isso uma vez por ano. Chegava em casa, eu começava a fazer um xizinho, falando eu, tá? Ninguém precisa fazer agora. Começava a fazer um xizinho. Pera aí, tem 30 pessoas, 25 falou que é porque eu falo demais depois do... Estou dando um exemplo. Eu falo demais depois da pregação. O culto acaba tarde porque eu fico falando demais. Se 25 pessoas estão falando, eu não acho que está todo mundo errado, deu certo. Quando é 1 ou 2, tudo bem. Sabe o que ia acontecer com isso, gente? Eu ia me poldando e ia procurando melhorar nessas questões. Então, isso não é todo mundo que tem coragem de fazer. Eu não sei se vocês conhecem algum líder que já fez isso alguma vez, mas fica a dica. Isso aqui vai ser para o seu crescimento. Você, como um líder, você vai entender o que você precisa melhorar ou não, baseado na maioria. Se é 2 ou 3, é porque tá com raiva, tá com inveja, não gosta de você. Mas se é a maioria, aí eu quero ver. Beleza até aqui, gente? Pessoal, então isso é o que nós vamos tratar nessa matéria. Tá beleza até aqui, gente? O que acontece então? Quando a gente olha para o material aqui lá na página de número 2, você acompanha aí, tá? O livro, ele vai ser lido, o livro ele vai ser estudado. Porque se for para ter o livro e não tratar do que está no livro, não precisa de livro nenhum. Então o livro a gente usa, é o nosso método, a nossa bússola. Assim como a gente lê a Bíblia para poder trazer o estudo da Bíblia, a gente também lê o livro, o que está dizendo para trazer o estudo que está no livro. É completamente normal e natural. Tá bom, gente? Olha só que interessante aqui, ó. Aqui está dizendo o seguinte: com afinco e humildade e as orientações recomendadas, qualquer um pode se tornar um líder eficaz. Edinaldo, sabe por que qualquer um de nós, qualquer um que está ouvindo na live aí, sabe por que qualquer um pode ser um líder? Porque todos nós temos dentro de nós a liderança. Deus, quando fez o homem, ele falou para povoar a terra e sujeitai-a. Então, todos nós, em grau maior ou grau menor, temos a liderança dentro de nós. Amém até aqui? Aí aqui o autor vai falar de alguns nomes. Ele vai citar Confúcio, Gandhi, Gautama, Moisés, Davi, Paulo e Lutero. Por que ele cita esses nomes? Porque foram grandes líderes que a humanidade já teve. Se você olhar no teu material aí, ó, você que está na live aí, ó, com material, se você olhar no teu material aí, ó, a parte de baixo do livro serve como que um pequeno dicionário, tá? Então tudo isso que é citado tem explicação lá embaixo. Olha só, Confúcio foi o maior educador e filósofo chinês de todos os tempos. Então tá lá quem foi Confúcio. Quem foi o Mahatma Gandhi? Nos seus anos de vida, influenciou mais de 350 milhões de pessoas. Quem foi Moisés? Moisés foi o maior governador de Israel. Foi o homem que Deus usou para dar a lei para o povo. Quem foi Davi? O maior rei que a humanidade já viu. Inclusive o Messias virá segundo a descendência e o trono de Davi. E quem foi Paulo? O maior homem do Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento. Tanto que as lições de Paulo, até hoje, têm influenciado e sendo diretriz para a igreja, porque as palavras dele foram palavras do Espírito Santo. Amém, pessoal? Irmão Paulino de Oliveira, paz do Senhor, aluno online, irmão Paulino é uma bênção. Amém até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto está suave? Por enquanto não entrou nas questões teológicas e doutrinárias, né? Pessoal, lá na página de número 3, tem o primeiro tópico lá, ó.
conceito e definição de liderança. Irmão Alcides, se você vai ler para a gente Efésios capítulo 4, versículo 11, segura lá, conceito e definição de liderança. Assim como existem vários tipos de líderes, também existem vários tipos de liderança. Esses vários tipos de liderança, pessoal, nós vamos estar olhando dentro do nosso material. Antes de mais nada, não existe nenhum líder perfeito. Toda liderança, todo estilo de liderança tem sua qualidade e tem seu defeito. Porque a liderança é constituída por homens. Outra coisa irmão Orlando, Deus, quando chamava alguém para fazer uma missão específica, Ele não dizia todos os pormenores. Então, a estratégia é com você, não é com Deus. O preparo Deus te dá, a estratégia é com você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deus falou para Moisés que iria livrar o povo do Egito, não foi? Mas a estratégia foi de quem? De Moisés. Ele que convenceu o povo, ele que falou com o povo, ele que mostrou para o povo, persuadir é convencer através do argumento. Ele que persuadiu o povo que era melhor sair do Egito, da escravidão e ir para a terra que mana leite e mel. Vocês entenderam? Amém, pessoal? Por que nenhum estilo de liderança é perfeito, irmão Regis? Porque toda liderança é humana. O homem, ele é relativamente perfeito e não absolutamente perfeito. Absolutamente perfeito quem é, pessoal? Deus. Amém, gente? Então, pega leve com seu líder, porque seu líder é um ser humano. E o seu líder precisa pegar leve com você, porque somos liderados e somos seres humanos. Ninguém será 100% em tudo. De vez em quando a gente escorrega. Eu que dou aula, tem aula minha que é muito ruim, porque eu não estou inspirado. Tem coisas que a gente fala que a nossa interpretação está errada. Por quê? Somos humanos e somos falhos. Perfeito é só Deus. Aqui no livro vai ter coisa que você vai ler e falar, não concordo com o autor. E está tudo bem. Nós somos humanos e somos falhos. A nossa teologia é em falha. Por quê? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas um dia virá o que é perfeito. Não é assim que a Bíblia diz? Que é quando Jesus vier para buscar a sua igreja, seremos então aperfeiçoados. Até lá, pega leve com a tua igreja, pega leve com o teu ministério, pega leve com o teu líder, porque o dia que você for líder, você vai ver só que também vão te apedrejar, porque você também tem falhas, pode não ser as mesmas que ele, mas outras falhas serão. E isso aqui, pessoal, vale para qualquer área. Amém, gente? Tá tranquilo? O amém, quando fala que vocês também são falhos, é mais difícil o amém, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Conceito e definição de líder. Antes de mais isso, o que acontece? Existe líder certo para liderados errados. O líder é certo, mas aquele povo que está com ele, não é para ele. Pode acontecer. Ao contrário também. O povo é certo, mas aquele líder que está errado naquele povo. Isso pode acontecer? Pode. A obra não é de Deus? É. Mas humanamente falando, somos nós os homens falhos que estamos fazendo a obra de Deus. E de vez em quando um obreiro errado é consagrado, um pastor errado é colocado na congregação. E tudo isso quem sofre é a obra de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Até aqui? Então, existe líder certo, o povo que não era para ele, existe povo que está bonitinho, mas o líder que está ruim. Já viu uma igreja que está vindo uma bênção, trocou de pastor, foi tudo por água abaixo? O líder errado e o povo que estava bom, estava certo. Eu já vi muito isso, tá? Muito. Mas o líder inteligente, ele tem a confiança do liderado e a confiança dos superiores dele. Isso, é isso aí. Beleza até aqui, gente? Então o que acontece? Dentro desse conceito, nem sempre o líder é a pessoa que toma a decisão e que governa o grupo. Tem líder que ele faz com que os liderados
ajudem e tenham autonomia para ajudar a liderar. Sabe por que esse tipo de liderança é bom? Se errar, errou todo mundo. Mas se acertar, acertou todo mundo. O difícil é encontrar líder humilde assim. Geralmente começa humilde, aí vai subindo para a cabeça, daqui a pouco vira um ditador, aí o pastor presidente tira ele para largar a mão de ser besta. É assim que acontece. Amém, pessoal? Agora, sobre essa questão de liderança, vamos olhar aqui o dirigente condutor. O que é o dirigente condutor, pessoal? O líder, ele é tanto dirigente, aquele que dirige, quanto condutor. Por que condutor, pessoal? É o fio que é a energia? Não, mas o fio conduz a energia até a casa. O líder, ele é esse condutor. Ele ajuda a fazer a engrenagem funcionar. As coisas não rodam em torno dele. Ele é só um instrumento que faz a engrenagem funcionar. Esse é o verdadeiro líder. Muitas vezes ele nem aparece, mas ele está lá. Vocês entenderam até aqui? Como condutor, ele transita no meio das pessoas. Como dirigente, ele ajuda a conduzir as pessoas. Tudo bem, pessoal? Mas para ele ser líder, ele tem que ser alguém que guia o povo. O teu líder está guiando o povo? Falando de igreja, que isso aqui abrange vários assuntos. O teu pastor, ele prega a palavra, ele ensina a palavra? Ou se ele não faça isso, ele tem uma liderança que ele consegue enxergar quem tem o talento para isso, e os auxiliares estão conduzindo a obra de Deus para o caminho que Deus quer através da palavra? É muito fácil de entender. Se a tua igreja é pregada a palavra de Deus, não importa por quem, mas se é pregada a palavra de Deus, significa que o seu líder está fazendo do jeito certo. Não precisa ser ele o principal ensinador e o pregador, mas só dele deixar trabalhar quem tem talento, ele já está de parabéns. Esse é o líder que Deus conta com ele. Lembra quando Jetro chamou Moisés? Moisés, você é guloso, Moisés, você quer fazer tudo sozinho, você vai patinar, não vai sair do lugar e vai morrer do coração, Moisés. Levanta 70 homens de verdade, para ser líder de 10, de 100, de 50 e de 1000, não é isso aí que está lá em Números? Tem outra coisa, irmão Rogério, olha, isso aqui é revelação, hein? Às vezes você é líder de 10, aí você se decepciona porque você queria ser líder de 1000. Não, tem uns que Deus chamou para ser líder de 10, tem uns que Deus chamou para ser líder de 50, tem uns que Deus chamou para ser líder de 1000, e tem uns que Deus chamou para não ser líder, mas para ser um liderado que ajuda na liderança. Quem é você dentro dessas questões? É Deus, é quem sabe, e você é quem sabe. Eu não posso responder por você. Tem irmão que ele é um liderado, que ele é uma bênção. Esse irmão, ele tem chamado, eu vou colocar ele para liderar. Ele vai liderar, não dá certo, porque ele não tem a capacidade de liderança através dele próprio, mas ele tem a capacidade de ser um grande auxiliar. Como auxiliar, ele lidera através dos liderados. Ele é um líder no meio dos liderados. Então a gente tem que entender também que nem sempre alguém que é liderado, mas tem essa autoridade divina para ajudar na liderança, isso não significa que ele foi chamado para ser líder. Ele vai ser auxiliar o resto da vida, e não tem problema, está tudo bem. Vocês estão entendendo, gente? Não tinha Moisés? Quem era o braço direito de Moisés? Arão. E quem Deus colocou no lugar de Moisés para substituir ele, para o povo entrar em Canaã? Josué. Por quê? Arão era um bom auxiliar, não ia funcionar como líder. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Amém? Agora caiu a ficha? Então tudo bem. Você olha só, Lucas era o médico amado, companheiro de Paulo. Quando ele abriu uma igreja missionária, ele colocou lá para dirigir, ele colocou Timóteo. Por que não colocou Lucas? Lucas era um ótimo auxiliar.
mas não alguém que servia para ser líder. Vocês estão entendendo onde que a gente está, precisa funcionar essas questões? Amém, pessoal? Então, o líder, ele tem que ser um condutor. Trazendo a ideia da elétrica, o líder, ele não produz energia, mas ele conduz a energia até a casa. A casa é a igreja, é o povo. A energia é o poder do Espírito Santo. Você é o condutor do poder de Deus através de você. Deus vai falar com o povo. Isso que o líder faz. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Vocês viram como que é bom estudar, gente? Olha como que a nossa mente agora está expandindo para outra questão. Não pode ser cabeçudinho não, só fica naquilo. Tem que expandir. Amém, gente? Como condutor, o líder serve como um fio que conduz a eletricidade rumo aos equipamentos. Você sabe um outro nome para o fio condutor? Aquele que influencia pelo lado bom. Abre na página 4 do teu livro aí. Tudo bem até aqui, pessoal? Amém? Deu para entender quem que é o líder? É o fio condutor. Tem líder que acha que ele que é energia, ele só é o condutor. Amém, pessoal? Seja você líder de igreja, líder de departamento, líder de mocidade. Você pensa que não é estreito para mim? Eu estou ensinando para pastores que aqui estão e para líderes de departamento de igreja. Para mim também não é fácil. Que qualquer bobagem que eu disser, eu fico no estreito, porque eu estou tratando com gente que tem experiência. Eu estou tratando com gente que está trabalhando. Então não é fácil. Agora, vamos partir para o próximo passo, pessoal. Tipos de líder e de liderança. Amém? Eu fiz uma anotação aqui. O líder que não respeita e examina a opinião e o conselho dos liderados tende a ficar sem equipe. Só existe líder se tiver equipe para ser liderada, gente. Você como líder, você não pode esquecer de uma coisa: você não pode espantar as pessoas. Comigo é assim, se quiser fica, se não quiser vai embora. Líder não faz isso. Líder, ele convence o liderado, porque o líder, ele precisa, quanto mais pessoas para estar com ele na equipe, mais a equipe será fortificada. Amém? Isso aqui, se você não aprende no estudo, você aprende na experiência. Todo mundo começa a abandonar o que está acontecendo. Aí você vai se autoanalisar. Às vezes o problema está em você, o líder. Vocês estão entendendo, gente? Amém? O que acontece então? Tipos de liderança. Vai ter o líder autocrático, o líder coercivo, que é aquele que se acha superior. Tem o líder executivo, tem o líder distributivo. Jesus era parecido com esse. O líder educativo, Jesus também. O líder transformador, Jesus também. O líder carismático, Jesus também. O líder servo, Jesus também era. Então nós vamos ver dentro desses conceitos o estilo de liderança. O líder autocrático. Pessoal, o líder autocrático é o líder dominador. Ele é centralizador, ele quer sempre estar mostrando que quem manda é ele. E a palavra final é a palavra dele, ainda que ele esteja equivocado. Esse é o líder autocrático. A palavra cracia vem de poder distribuído. Auto significa que esse poder está centralizado numa pessoa só. Autocrático, a pessoa que domina e dane-se os outros. Diferente de democrático, lideramos junto. Então tem vários tipos de liderança. Amém, pessoal? O que acontece então? Esse líder, ele acaba colocando medo nos seus liderados e faz com que as pessoas o obedeçam
Pelo temor, pelo medo, mas não porque realmente acreditam na liderança daquele líder. Isso acontece muito em igreja, irmão. Quantos pastores discordam do presidente e, para não perder a vaguinha de pastor da igreja, ele acaba dizendo sim e dizendo amém. O problema é que quando você acaba consentindo com o erro, você também passa a ser errado. Você está entendendo como que o buraco é mais embaixo? É complicado. Você está entendendo, irmão? Amém, irmã? Então, esse líder autocrático, ele se utiliza de todos os recursos para prender as pessoas através do medo. Essa palavra autocrático, autocracia, ela também é usada em um outro paradigma, quando se estuda sobre a questão da trindade, tá? Mas quando se trata de Deus, o governo autocrático, significa Deus governando entre os homens e através dos homens. Era na época dos juízes. Deus era o rei e os juízes eram os governantes. O povo não quis Deus como rei, quis um rei humano. Aí Deus deu Saul. Mas aí é um assunto para uma outra matéria. Amém até aqui, pessoal? Deu para entender do líder autocrático, gente? É o dominador que não tem ideia. Ele tende a ficar sem grupo. Tudo bem? Agora vai vir o líder coercivo. O que é o líder coercitivo? Eu vou ler aqui. A palavra coerção significa praticar a repressão. O líder coercitivo é o líder que lidera através de reprimir as pessoas, de ameaçar as pessoas. É muito parecido com o líder autocrático, que o autocrático ele domina todos os poderes em si. O coercitivo ele domina através do medo, da autoridade que ele tem nas pessoas. Esse líder não é um bom líder. Não é legal ser liderado por um líder que reprime as pessoas. Esse líder coercitivo, ele tem seu valor, Orlando? Tem. No militarismo, por exemplo. Irmão Josué, Deus te abençoe, irmão, paz do Senhor. Canal Teologia de Tudo Um Pouco. Vocês se inscrevam lá, tá? E eu ando fazendo umas lives com o irmão Josuca lá e tá sendo muito legal. Então vocês se inscrevam lá, tá? Teologia de Tudo Um Pouco. De vez em quando aparece eu lá. Então, pessoal, esse líder coercitivo, ele é intolerante, ele é agressivo. E quantas igrejas não tem líderes que mais parece um capitão da polícia militar do que líder da igreja? Esse líder, ele dá certo na polícia militar, onde exige autoridade máxima, mas não na igreja. Na igreja, pessoal, não é por força nem por violência. Na igreja é pelo Espírito Santo. Na igreja o líder tem que convencer através da persuasão, através do diálogo. Persuadir é convencer através do argumento. Irmão Bruno Souza, mestre, Deus te abençoe, irmão Bruno. Bruno Souza também tem um canal no Facebook dele, tá? Que ele traz ali algumas reflexões curtas, mas abençoadas por Deus. Tá ele aí. Gente, eu só ando com gente que sabe mais do que eu, tá? Porque assim eu aprendo. Se for para mim andar com quem sabe menos, não resolve minha vida. Então eu só ando com quem sabe mais. Então esses irmãos aqui são bênçãos. Beleza, gente? Deu para entender do líder coercitivo aí, pessoal? É o militar, é aquele que não resolve na igreja? Mas também tem o líder executivo. Quem que é o líder executivo, classe? É aquele que possui algumas habilidades técnicas para dirigir e para organizar. Ele tem aquele talento, ele sabe a forma de fazer. Então, esse tipo de liderança vai crescer com ele. Os liderados, por quê? Porque ele tem esse talento, essa especialidade. Amém, pessoal? Então, ele sabe dirigir tanto uma empresa, quanto uma instituição, até uma igreja. Porque, gente, a igreja tem a parte espiritual, não tem? Mas também tem a parte
política, tem a parte administrativa, tem as questões de cunho social. Então, igreja não é só espiritual, gente. Então, você precisa ser bom em todas as áreas, tanto na administrativa, quanto na questão da questão de persuasão, quanto na questão espiritual. Vocês viram como não é fácil ser líder? E nem sempre a quantidade diz que você é um líder bom ou líder ruim. O que importa é a qualidade. Por quê? Vou voltar lá para Moisés. Ele levantou líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100 e líderes de 1000. O líder de 1000 era melhor líder que o de 10? Não, não era. A questão é que a capacidade do de 1000 é maior, mas essa capacidade não faz dele melhor do que o de 10. O de 10 é líder tão bom quanto o de 1000. Aí eu lembro das parábolas dos talentos. Para um ele deu 1, para um ele deu 3, para outro ele deu 5. Não é assim que está lá? Sabe o que é interessante? O Jesus ele exigiu ali na parábola dos 3 a mesma porcentagem, porque Deus não é injusto. Irmão Alcides, para quem ele deu 1, ele exigiu quantos? Exigiu mais 1. Pastor Neverton, para quem ele deu 5, ele exigiu quantos? Ou seja, a porcentagem é a mesma. Ele está exigindo só 100% daquilo que ele deu para granjear. Ele não vai exigir de você mais do que você pode dar, e nem de mim. Ele não vai te dar 1 e quer que você devolva 100. Ele quer que você devolva 2. Aí ele vai dizer, o servo negligente, até o que você não tem será tirado. Por quê? Como assim o que não tem será tirado? Olhando lá o livro de parábolas da editora Vida, do autor Linick alguma coisa, eu não me lembro nada, mas é todas as parábolas da Bíblia. Ele vai dizer o seguinte, que até o que não tem será tirado é o 1 que ele deu. Ele deu 1 para virar 2. Esse 1 não vai ficar, ele toma de volta. É assim que ele faz. Amém, pessoal? Irmão Josué disse que está sendo bênção. Muito obrigado por ter paciência de me ouvir aí, irmão. Pessoal, amém até aqui, gente? Estou batendo muito forte? Não, né? Tá tranquilo, né? Você que é liderado aí, segura. Amém, pessoal? Agora, a questão do líder executivo, ele não tem só coisas boas, tá, gente? Ele também tem coisas ruins, eu vou falar aqui para vocês. A principal função do líder executivo é colocar especialista nas áreas. Então, ele tem visão para isso. Ele vai colocar para fazer alguma coisa quem ele está vendo que vai produzir. Isso é muito bom. Amém? Só que o tipo de liderança dele é só profissional. Para a igreja não serve. Pastor de igreja que não tem amizade com os membros não serve para ser pastor. Pastor tem que ser o melhor amigo do rebanho. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É por isso que essa liderança executiva tinha tudo para dar certo, mas não serve. Serve para outras áreas, não serve para a igreja, porque ele não é amigo. E o relacionamento dele é muito frio. E ele não tem contato direto com a hierarquia inferior. Esse líder executivo, quantos pastor presidente assim, hein? Só tá com a cúpula ali, ó. Só os presidentes com presidente de convenção, presidente dos ministérios, sabe? É só ali, mesa diretora. Não tem pastor assim? Tem. Pois é. Pessoal, o próximo tipo de líder que está aqui é o líder distributivo. Esse líder é muito bom. Amém? Porque o líder distributivo, ele distribui, delega funções, mas ele está junto. Jesus não era assim? Jesus não ensinava fazendo junto?
É o líder distributivo, ele distribui oportunidades, ele tem visão de saber quem tem talento. Esse líder, muitas vezes ele não precisa nem fazer nada. Os liderados fazem tudo e trazem os bons resultados para ele, porque uma qualidade que esse líder distributivo tem é aquela de ajudar a desenvolver a capacidade dos liderados. Geralmente nas indústrias e no comércio tem muito desse tipo de líder. Porque ele consegue saber quem é que dá resultado. Aí ele coloca lá para dar resultado. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Amém, gente? Irmã Sônia, tá tudo bem? Irmão Pastor Antônio Ezon Vieira, Deus te abençoe, pastor. Eu fiz uma dupla muito boa com o pastor Antônio. Na época, há uns 15 anos atrás. Né, pastor Antônio? Aquela igreja abençoada que a gente dirigia, auxiliava, dirigia, nós dois juntos, cresceu, foi uma bênção, saudade daquele tempo. Deus te abençoe, pastor, fica na live aí, viu? Vai embora não. Amém até aqui, pessoal. Outro tipo de líder, o líder educativo. Amém? O líder educativo, pessoal, é aquele que tem a técnica exemplar. Ele ensina fazendo, ele faz direito e mostra como é que faz, para o liderado fazer igual ele está fazendo. Vocês estão entendendo como é que funciona? Amém? Ele sempre ensina, ele sempre aprende para ensinar novas maneiras de se executar as tarefas. E sabe qual é o interessante do líder educativo? Ele não exige que seja feito do jeito que ele está falando. Ele ensina várias formas e você está à vontade para fazer o jeito que você achar melhor, mas que traga o resultado. Esse é o líder educativo. O líder educativo, ele está sempre pronto a ouvir. E ele acaba criando um vínculo de amizade, de afeição entre os liderados. Líder e liderado acaba virando família, o que deveria ser nas igrejas entre pastores e membros. E muitas vezes não é. O pastor é o chefe, os obreiros têm que prestar conta com o chefe, e os membros da igreja então nem se fala. Parece que o membro da igreja faz um favor de ir para o culto, para ouvir o líder. Não tem líder assim, arrogante? É um favor que você me faz de você estar aqui. Não tem gente assim? Está errado, irmão. Favor quem faz é Deus, de te deixar como líder ainda mesmo sendo desse jeito. Né? É, mas uma hora a casa cai, uma hora Deus puxa o tapete. A obra não tem lugar para soberbo, gente. Não tem lugar para soberbo. Deu para entender o líder educativo aí, pessoal? Método muito válido. Só que ele tem algumas fragilidades, dependendo da circunstância, porque esse líder educativo precisa ter alguém capacitado para entender o que ele está ensinando. Senão também não dá certo. Lembra aquilo no começo da aula? O líder certo, mas no povo errado? Também acontece que esse líder educativo, por essa maneira de ele atuar, que ele demonstrando fragilidade, só que eu ouvir falar, é um líder, Tem muito disso. Aí as pessoas se sentem incomodadas e relaxadas. Porque ele é muito bonzinho, né? O líder, pessoal, ele tem que saber a medida entre ser bonzinho, compreensivo e onde ele tem que cobrar resultado. Porque Jesus cobra resultado. Jesus cobra resultado do pastor, o pastor vai ter que cobrar resultado do liderado. E o liderado cobrar resultado dos outros liderados junto dele. Para que o reino de Deus cresça e seja abençoado. Para que a obra de Deus seja abençoada. Vocês estão entendendo, gente? Amém? O líder transformador, esse aqui é excepcional. Esse líder, pessoal, é aquele que tem habilidade para mudar a mente das pessoas passivas. Porque uma pessoa passiva, ela tem talento, ela tem capacidade, mas ela não acredita em si mesma. O líder transformador, ele vai despertar naquela pessoa o talento que tem nela. Daqui a pouco aflora, ela se torna uma bênção nas mãos de Deus, uma bênção na casa de Deus. Por quê? O talento está lá, só faltava ser trabalhado. O líder desse aí, transformador aqui, que deu para nós aprender no estudo bíblico, o
Segundo tempo. Viu só? Por quê? É o líder transformador. Ele muda o ambiente, ele faz as pessoas descobrir o talento que elas têm. Porque, irmão, Deus não chamou ninguém para servir a Ele na igreja e não deu nenhum talento. Todo mundo tem uma chamada específica da parte de Deus. Todos nós temos chamada da parte de Deus. Muitas vezes isso não foi despertado ainda, porque faltou um líder que enxergasse. E sim você, ou em mim. Ou seja, precisa do líder certo, no povo certo. É o caso da seleção brasileira, né? Falando de futebol, O caso da seleção brasileira. Tem um líder aqui. Seleção brasileira, enquanto tiver com geração Neymar, não vai ganhar nada. É só isso. Só isso que eu tenho que dizer para vocês. Geração Neymar não vai ganhar nada, porque ele se aposentou do futebol em 2017. Ele desistiu do futebol. Foi um grande jogador, mas desistiu do futebol em 2017. Virou popstar. Mais ou menos igual Alexandre Pato no São Paulo, né? É outro também. Falar para vocês, viu? O Ganso estava assim, na inércia. Apareceu um líder transformador, Fernando Diniz. Fez ele despertar nele o talento que estava lá adormecido. Hoje ele dá até carrinho no meio de campo. Ele já tinha isso, aí ficou na inércia, né? Encostou. E aí apareceu um líder que despertou isso nele. Beleza, gente? Líder transformador. O líder educativo, já que você falou de futebol, do Corinthians feminino, chegou logo a metade. Tá certo? Ele tá certo. Então, pessoal, o líder transformador, ele aproveita os aproveitáveis. Tem uma coisa também, irmão Orlando. Quando um não quer, dois não briga. Não é isso que diz o ditado? Existe pessoa que não está afim. Então, irmão Rogério, a pessoa não está afim. A culpa não é sua como líder. Irmão Orlando, a pessoa não está afim. Pastor Adilson, a pessoa não está afim. O que o líder transformador faz? Faz nada. A pessoa não quer. Mas aqueles que se mostram aproveitáveis, aperfeiçoáveis, o líder vai extrair o máximo daquela pessoa e ela será transformada em uma bênção na obra de Deus. Vocês entenderam, pessoal? O líder transformador é muito usado hoje nos esportes competitivos para extrair o máximo daquela equipe, o máximo daquele elenco. Vocês veem, por exemplo, o São Paulo Futebol Clube, como é que jogava com o Rogério Ceni de técnico, na inércia, cabeça voada, ninguém tá nem aí com nada, e aí colocou o Dorival Júnior, que eu não sou fã, porque o Dorival Júnior é sonso, é muito lerdo para mudar esquema tático, para trocar jogador, e existe jogador que não rende, tem os defeitos dele, mas olha como o São Paulo tá jogando, com vontade e com garra, mas só vontade e garra não ganha jogo, para ganhar tem que ter futebol. Só garra e vontade vai lutar em MMA. Futebol tem que saber jogar. Amém, gente? Vamos continuar então. Olhando para a Bíblia, pessoal, líder transformador, Jesus, Davi e Paulo. Jesus pegou lá 12 pessoas, entre elas alguém que eram completamente rejeitados pela sociedade, como Mateus, por exemplo, e transformou num grande apóstolo, um publicano, cobrador de impostos, traidor da nação, ladrão que roubava, extorquia o povo. Ele transformou num apóstolo que chegou a escrever o evangelho falando sobre a pessoa de Cristo. Jesus, ele era esse líder transformador. Mesma coisa Davi. A Bíblia diz que Davi, ele tornou líder de um bando de gente lá que era tudo escória da sociedade. Viu o talento daquelas pessoas, apostou nelas e viraram grandes guerreiros de Davi. Mais para frente a gente vai ver essas questões. Amém, pessoal? Qual que é o próximo líder? O carismático. O líder carismático, pessoal, é o inspirador. É aquele que inspira os que estão junto com ele. Para a gente entender de uma forma resumida o que é o líder carismático. Amém, gente? O que ele faz então? Ele é amigo, ele trata bem, ele ouve o problema,
ele entra no problema das pessoas e vivencia aquilo com sinceridade, e as pessoas acabam vendo firmeza no líder carismático. Tudo bem, pessoal? Então, o liderado do líder carismático, eles obedecem por prazer de ter aquela pessoa como líder. Já viram líderes assim? Alguns existem, que você tem prazer, eu tenho orgulho de ter esse homem como meu pastor, como meu líder de obreiro, como meu líder de mocidade. Por quê? Porque esse líder é carismático. Amém? E aí, pessoal, o que acontece? Esse líder, ele não precisa exigir nada, ele só mostra o projeto. Vocês falam de futebol, né? Aí eu lembrei de projeto do Fechou. Ele só mostra o projeto e o pessoal abraça o projeto. Foi igual o Luxemburgo. Quem não queria abraçar o projeto, ele afastou todo mundo. E tá certo. Ninguém desaprende, irmão. Ninguém desaprende. Amém até aqui? Então, a presença dele é desejada, porque ele estimula a equipe e traz segurança para o liderado. Esse é o líder que Deus quer que eu e você sejamos, o líder carismático, aquele que a pessoa vê, sente prazer, não quando vê, ih rapaz, ele não podia ter faltado hoje. Não, Deus quer que nossos liderados nos vejam, olha que bênção que ele está aqui. Não, aí não vai trocar de pastor não? Eu vou ter que mudar de igreja mesmo? Não, mas aquele líder que você tem prazer em estar com ele lá. Essa é a ideia do líder carismático. Amém, pessoal? Para a gente resolver essa última questão da liderança, existe o líder servo. O líder servo, pessoal, é o melhor estereótipo de líder. Por quê? Ele está lá para servir tanto quanto os liderados. Os liderados servem ao líder e o líder está servindo aos liderados, ao liderar os liderados do jeito que os liderados se agradam e traz o resultado. Porque não adianta agradar o liderado e não trazer resultado. Porque tem liderado que se você for fazer a vontade dele, mostrar na roça, a igreja vai fechar, porque não tem visão nenhuma. Vocês estão entendendo, não estão, gente? Amém até aqui? Esse líder, ele age como um membro do grupo e não como chefe do grupo. Não é aquele que diz façam, é aquele que diz eu já fiz uma vez, agora é a vez de vocês. Você entendeu como é que é? Esse é o líder servo. Ele faz junto. Quem que é o maior modelo de líder servo, gente? Jesus. Jesus, ele era educativo, carismático, transformador e servo. Ele falou, eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele reúne os apóstolos todos lá e começa a lavar os pés dele como um intuito de humildade. Aí eu vejo o pastor presidente hoje, quando ele chega, ele é estrela, ele é um ministro, ele é um popstar. Se bem que a palavra ministro é aquele que serve, é o que mais deveria servir. Ele chega, o culto para, porque chegou o rei, chegou o príncipe do ministro do campo, para tudo. E se não parar, quem está falando no microfone é arrancado. Irmão, está longe de Jesus essas coisas, irmão. Está longe de Jesus essas coisas. Né? O líder é tratado, ainda mais nas igrejas, não deveria existir isso, mas a questão da hierarquia precisa existir. Mas a questão da bajulação, isso não deveria existir. Nós somos todos iguais diante de Deus, com uma diferença, que cada um tem uma chamada específica. Isso não faz de você melhor e nem pior. É que a chamada, cada um tem uma chamada. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Então, Jesus é o maior exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos. E quando alguém foi dizer que não queria, ele falou, então você não tem parte comigo. Foi Pedro, né? Senhor, então pode lavar o pé e tudo. Não, só o pé basta. O Pedro é exagerado também, né? Ou é 8 ou 80. Ô varão, Deus abençoe. Amém. Pessoal, vamos ler a Bíblia?
Vamos ler a Bíblia? Irmã Sônia, abre Mateus capítulo 10, o 24 e o 25. Mateus 10, o 24 e o 25. Irmão Rogério, está com Bíblia aí? Pode ser. Abre em João capítulo 13, versículo 5. Irmão Alcides, abre em Marcos 10 e 45. Vamos ler então 3 passagens para exemplificar Jesus como líder, mas que servia. João 13 e 5, Mateus 10, 24 e 25, Marcos 10 e 45. Vamos ler essas 3 passagens da palavra de Deus. Amém, pessoal? Tranquilo até aqui? Quem achar pode ler. Marcos 10, 45. Lê. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. Você viu? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Por que não é todos? Porque o sacrifício de Cristo é por todos, mas só tem validade na vida dos que creem. O seu é João 13, versículo 5. Sim. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxagar com a toalha com que estava cingido. Você viu? Jesus, ele não se fez como servo, ele se fez como o menor dos servos. Sabe um costume judaico? Quando o Senhor chegava em casa da viagem e tudo mais, o servo mais ralé da casa, ele preparava uma bacia e lavava os pés do Senhor. Então Jesus não se fez de servo, se fez como o menor dos servos. Vocês viram a profundidade aqui? João 13, versículo 5. Agora quer ver só? Irmão pastor Adilson, você tem que ler alguma coisa? Não. Vê na tua Bíblia, João 13, versículo 5. Vê se tem uma nota. Pessoal, os irmãos que tem Bíblia com nota de rodapé, eu gosto das Bíblias com nota de rodapé, tá? Pra gente ler. Ó, na minha Bíblia, que eu tô com a Bíblia MacArthur hoje, diz assim, eu vou ler a nota aqui para vocês, tá? Depois, se alguém tiver com alguma nota, vai ler. Ó, eu vou ler aqui, ó. As condições pioneiras e sujas da região requeriam que os pés fossem lavados. Embora os discípulos provavelmente estivessem dispostos a lavar os pés de Jesus, eles não podiam conceber lavar os pés uns dos outros. Olha só. Isso porque na sociedade dessa época, essa tarefa era reservada para o servo mais humilde. O que o MacArthur está falando? Que os discípulos até poderiam lavar os pés de Jesus, mas nunca um lavar o pé do outro, porque nunca um ia se considerar menor do que o outro. É o ego que havia entre os discípulos. É o que MacArthur está dizendo. Deixa eu continuar a leitura. Companheiros não lavavam os pés uns dos outros. Olha só, então não era por costume, exceto muito raramente como sinal de grande amor, que os discípulos estavam discutindo sobre qual deles era o maior, de modo que nenhum estava disposto a lavar os pés uns dos outros. O que o MacArthur está dizendo? Se eles estavam ali brigando para ver quem era maior entre eles, quanto mais lavar os pés, já não ia mesmo, porque para lavar os pés tinha que se considerar o menor, mas eles estavam lutando para ver quem era o maior. Vocês estão entendendo a ideia, pessoal? Amém? Como é que ele vai definir? Quando Jesus se dispôs a lavar os pés deles, ficaram chocados. O gesto de Jesus também serve como símbolo da purificação espiritual e o modelo de humildade cristã. Por meio desse gesto, Jesus ensinou a lição de serviço abnegado, que foi exemplificado de modo supremo pela sua morte na cruz. O que o MacArthur quis ensinar aqui para definir? Jesus se colocou não como menor
de algum discípulo, mas como o menor de todos, porque era o menor dos servos que lavava os pés do teu Senhor. Vocês entenderam, pessoal, a lição de humildade aqui? Meu tio Sidney Romão, Deus te abençoe, tiozão. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém até aqui, pessoal? Tranquilo? Faltou ler o que, gente? Mateus 10, 24 e 25. Lê pra gente aí, irmã. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Você viu? Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, Jesus, a primeira coisa que Jesus está dizendo aqui no final do versículo é que ele seria apedrejado pelas pessoas. Até de Beelzebul disseram que ele operava sinais. Outra coisa que Jesus está ensinando, que o discípulo nunca é maior do que teu Senhor. Por que Jesus falou isso? Já para eles entenderem e ficar com o ego. No máximo eles estariam em pé de igualdade, nunca maior. Você nunca é maior do que aquele que lhe ensina. No máximo você é da mesma estatura. Como na igreja todos nós ensinamos, todos nós aprendemos, Jesus quer dizer que ninguém é maior do que ninguém. Somos todos da mesma estatura diante de Deus. Alexandre. Amém, pessoal? Oi? Tinha uma referência boa aqui. Pode falar, pastor Adilson. Vê pra gente lá. Versículo 5. Qual? Evangelho de João 13, versículo 5. João 3 e 5. Lê lá. 13, 5. João 13 e 5. Pode ler. Normalmente, um servo realizava a tarefa mesquinha de lavar os pés de um convidado. A nota de rodapé. Mas como não havia nenhum servo, nenhuma outra pessoa assumiu a função de Jesus e usou a ocasião para ensinar uma lição de humildade. Vocês viram? Jesus, ele quer todos humildes na presença dele. Nem é maior nem é menor, pessoal. Com Jesus é o seguinte: o pódio de primeiro lugar é o de Jesus, o de segundo é de toda a igreja junto, está todo mundo junto. Diante de Deus não tem pastor maior, pastor menor, porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro, é todo mundo igual diante dele. E a salvação é pela fé em Cristo. E lá no céu não existe essas coisas só existem no âmbito terreno, e nem deveria existir na igreja, porque a igreja não é a igreja de Jesus, não deveria existir questão de maior ou menor. Hierarquia existe, tá tudo certo, mas quem é maior hierarquicamente não significa que é maior na prática. Somos todos iguais. O teu pastor não é maior do que você, a função dele é diferente da sua. É só isso que acontece. Amém, pessoal? Gente, nós temos mais 2 tópicos para terminar a aula de hoje, que será: a liderança é um dom inato ou é algo que precisa ser aprendido? É uma pergunta. O próximo tópico, a capacidade para liderar. Aí a gente para, porque não vai dar mais, e eu continuo com o resto na videoaula que eu faço na semana. Tá bom, pessoal? Senão a gente fica arrastando. Semana que vem é aula 2. O que acontece então? Vamos lá. Liderança é um dom ou se aprende? O que o irmão Alcides acha? Eu acho que tem uns que tem um dom e outros que se aperfeiçoam com o aprendizado. Ele acha que uns têm um talento e se aperfeiçoa com o trabalho, e outros que mesmo que não tenha, acaba aprendendo na raça. Vai aprender, vai estudar. Não dá para perguntar para todos, tá, pessoal? Porque é muita gente. Pastor Neverton, o que você acha? Oi? Você acha que é dom? Pessoas que não têm o dom, não tem como aprender a ser um líder. Essa é a sua opinião. Tá, beleza. Perguntei só para os dois, tá? Tá tudo bem. Vamos lá. No começo da aula, a gente comentou sobre o homem, quando foi criado, foi colocado nele um dispositivo de liderança. Então, todo ser humano, em âmbito maior ou menor, ele tem essa liderança intrínseca, que isso é uma das características que o faz ser humano. Então, todas as pessoas têm, em grau maior ou menor, esse espírito de liderança.
mas precisa ser despertado, enquanto em alguns, naturalmente já é despertado, em grau maior ou em grau menor. Amém, pessoal? De qualquer jeito, o líder nato e o líder que aprende a ser líder, de qualquer jeito, para qualquer um dos dois, se ele não aperfeiçoar, ele não sai do lugar. Existe um provérbio que nós guitarristas falamos, que é assim, que o treino, ele vence o talento. Alguém tem muito talento, mas com 6 meses parou de estudar, não vai sair dali. O outro aqui não tem talento, é cabeção, mas ele vai na raça, ele vai, ele não para. Daqui a pouco ele passa aquele que tinha talento. Esse aqui demora mais para aprender, mas ele não desiste. Aquele aprende rápido, mas para logo. Então, quem tem o talento inato, ou quem aprende, no sentido do assunto que é liderança, o segredo é nunca parar. Ah, eu fiz o curso de teologia, fiz 2 anos lá, tá bom. Não, não tá bom. Ah, eu fiz lá o cursinho na escola bíblica, eu fui para o EBOM lá na Assembleia de Deus Madureira, ou fui lá para a EBO no Ministério Belém, peguei o certificado, tá bom. Não, não tá bom. Nós somos eternos aprendizes, ninguém sabe tudo. Quanto mais a gente lê, a gente vê o quanto a gente não sabia. Lá no livro aí sempre está escrito, é preciso estudar muito para saber um pouco. Preciso estudar muito para saber um pouco. Amém, pessoal? Tranquilo até aqui? Olha o que está escrito aqui, ó. Alguns autores entendem que a habilidade para dirigir, comandar, liderar é um dom nato. Outros pensam que essa habilidade pode ser aprendida por meio da instrução. Então tem os 2 grupos. Tem o líder nato e tem quem aprende a ser líder. E todo mundo tem um pouquinho de líder dentro de si. Isso precisa aflorar. Amém? E nem todo mundo nasceu para ser líder, mas todos nós nascemos para sermos liderados. Até o líder é liderado. Ele é liderado pelos liderados que ele lidera. Você está entendendo, irmão? Aí, vamos dar um exemplo aqui do Roberto Carlos, que está na apostila. Vocês acham que o Roberto Carlos, cantor, nasceu como o rei da música? Eu não sou fã do Roberto Carlos, eu não sei, é rei do que fala? O rei da Jovem Guarda. Pelo contrário, entre os músicos que tinham lá, ele era o piorzinho, porque você sabe que como ele na Jovem Guarda, eles eram um grupo, que tinha o Tim Maia, tinha o Jorge Benjor, tinha o Erasmo Carlos. Roberto Carlos era o piorzinho. O que aconteceu? O Roberto Carlos, ele treinou, ele buscou, ele se aperfeiçoou, e um dom que ele já tinha, que é o dom da poesia através da música, se aperfeiçoou. Enquanto alguém que tinha um talento muito maior que ele, que é o Tim Maia, foi um louco que a carreira acabou logo. Então vocês viram aí que a força de vontade superou o talento natural? Olhando isso no próprio âmbito da música. Vocês viram? Amém até aqui, pessoal? O Albert Einstein, ele repetiu a 5ª série, mas não desistiu. Se tornou o maior matemático. Por quê? Porque a potencialidade está dentro de nós. Potencialidade significa aquilo que existe em nós como essência, que pode crescer ou pode continuar dormindo. Depende de nós. Amém, pessoal? Vamos para o último tópico para a gente terminar, comer uma bolachinha, tomar um chá, tomar um café e ir embora para casa? Não se esqueçam, você da live, você que está aqui, a aula de número 1, ela não acaba aqui. Eu vou fazer a parte 2 de forma online e vocês acompanharão o resto dessa aula de forma online, porque senão a gente fica patinando aqui. Amém, pessoal? Para terminar então, capacidade para liderar. Estou no tópico aqui, hein? Pessoal, a capacidade de liderar, ela acontece da soma de várias habilidades, que são aprendidas e aperfeiçoadas. Você que está me ouvindo na live, você pode ser um grande líder.
Ou você já é um grande líder. Amém? E nós estamos aqui também. Por quê? Essa capacidade pode ser aperfeiçoada em vários aspectos de nossa vida. É só concentrarmos as atenções para a gente crescer. Tudo bem, pessoal? Amém até aqui? O que acontece? A questão é que, tratando de igreja, para ser um líder, você não precisa ser especialista em todas as áreas, mas você precisa saber um pouquinho de cada área. Por exemplo, eu sou especialista não porque eu quis, mas isso é dom. Deus me deu o dom de mestre. O que é o dom de mestre na Bíblia? É aquele que tem a didática de ler a Bíblia, entender e conseguir ensinar. Só que se eu não aperfeiçoo, e se eu não leio, e se eu não estudo o livro que está aqui na minha mão, se eu não estudo a Bíblia, as notas de rodapé, se eu não estudo os livros que eu tenho em casa, esse dom que vem de Deus estaria na inércia. Por quê? Porque precisamos aperfeiçoar os talentos que Deus nos deu. E você está aqui nessa noite fazendo isso, aperfeiçoando o dom que Deus te deu. Os irmãos que estão na live estão aperfeiçoando o dom que Deus deu. E não tem autoridade para levantar e ensinar quem não tem a humildade de sentar para escutar. Amém, pessoal? Todos nós precisamos passar, porque isso faz parte do aprendizado. Sentar na cadeirinha para escutar alguém. Isso faz parte do nosso aprendizado. E muitas vezes esse alguém sabe menos do que você, mas faz parte do aprendizado você aprender com alguém que sabe menos que você. Isso aqui faz parte do curso da vida e muito mais na casa de Deus. Amém, pessoal? Aí o autor vai terminar dizendo assim, ó: o especialista dedica o seu tempo somente com um ramo, mas o líder tem que ter o tempo dele e aprender as várias vertentes. Porque o líder tem que saber um pouquinho de tudo, ainda mais na igreja. Você tem que ser pastor, pregador, profeta, professor, amigo, psicólogo. Tudo isso tem que ser na igreja. Amém, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos terminar nossa aula então, gente? Amém até aqui? O pessoal que está na live aí, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E fique esperto que na semana, os alunos online, na semana, eu vou estar enviando material para vocês que chegou hoje, tá? Eu vou estar enviando material para vocês. E fiquem atentos aí nas aulas no Facebook e depois no YouTube. Deus abençoe em nome de Jesus.